Após um acidente, um garotinho de 10 anos acabou morrendo. E a causa? Morte encefálica. Mas o que ninguém imaginava era que a sua morte poderia ter sido causada de propósito por um médico com o intuito de contrabandear os seus órgãos, e somente depois de 20 anos o caso ganharia um ponto final. Mas será mesmo que ganhou? Como isso foi acontecer com esse menino? Quem é o culpado? A justiça foi feita? Nesse vídeo vocês vão conhecer o caso Paulo Pavese, o menino que teve seus órgãos roubados. Eu sou Marcelo Milos, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Mas antes, o vídeo de hoje está sendo patrocinado pela Blaze.com. A Blaze.com é um site de jogos destinado ao público maior de 18 anos. Lá você consegue apostar dinheiro real em jogos como o Crash, o Double e o Mines. E para você ganhar um bônus de depósito de até R$1.000, ou seja, dobrar o valor que você depositar em até R$1.000, é só você usar o nosso cupom aqui chamado Não Adivinho na hora de fazer o seu cadastro. E para você depositar é muito simples, tem diversas maneiras, mas eu recomendo sempre ou cartão de crédito ou Pix, e agora eu vou mostrar um dos jogos aqui para vocês. Pessoal, a gente vai jogar aqui agora o Double. O Double também é muito simples de entender, ele é uma roleta, você tem que escolher uma cor, ou o vermelho, ou o cinza, ou o branco. O branco multiplica o seu valor por 14, só que é mais difícil de cair, porque tem uma cor só, e o vermelho e o cinza multiplica em 2x, né? Ou seja, dobra aí o seu valor. Eu joguei R$1.000 aqui, a gente vai no cinza, beleza? Vamos começar? Agora tem que esperar. Vai entrar aqui. Vamos torcer. Aqui embaixo você consegue ver as últimas, quais que foram os últimos que caíram, né? Então já deu cinza na última vez. Vamos ver, ó. Cinza de novo. Tá vendo? Deu bom. Ganhei então. Tava com 1.000 e pouquinho. E aí, é isso aí. Tem que subir o valor aqui. Sobe o valor. Cadê? Sobe. Aí, ó. 2.640. Tava com 1.640. 2.640 agora. Fechou. Vocês viram como é simples, galera? É claro, tome cuidado, jogue com moderação, vai aí aqui na manha, mas é muito tranquilo aí. E é isso, boa sorte a todos. O acidente. Pessoal, vocês vão ver que a minha voz tá um pouco diferente, porque eu tô um pouco rouco, tá? Eu tava meio doente, mas eu acho que dá pra gente seguir. Demorou? Beleza! No dia 19 de abril, em Poços de Caldas, no ano de 2000, enquanto ele brincava numa piscina do prédio em que morava, o Paulinho, que na época tinha 10 anos de idade, resolveu pendurar em uma grade para poder mostrar para seus amigos que conseguiria. Por estar com as mãos molhadas, o menino não conseguiu segurar por muito tempo nessa grade, acabou escorregando e caiu de uma altura de 10 metros, sofrendo assim traumatismo craniano. Ele foi levado bem rápido ao hospital Pedro Sanches e lá o menino teve que passar por uma cirurgia, mas por complicações durante o procedimento, 2 dias depois ele precisou ser transferido para a Santa Casa de Poços de Caldas. Só que infelizmente já estava tudo perdido. No mesmo dia, às 19 horas, o garoto foi dado como morto por morte encefálica. Sendo assim, seus órgãos foram retirados pelos médicos, já que eles tinham essa permissão prévia. O menino era um doador de órgãos. A busca pela verdade. A desconfiança começou porque, certo dia, Paulo Ayrton Pavese, que é o pai do menino Paulinho, ele recebeu uma conta enorme do hospital. Para ser mais exato, R$ 11.668,62. Obviamente, ele estranhou aquele valor e foi analisar os dados. O Pavese reparou que o que ele estava em mãos não tinha nada a ver com o procedimento que foi feito a Paulinho. Tinha até cobrança de medicamento para a retirada dos órgãos, sendo que o responsável por esse gasto seria o SUS. Percebendo que tinha algo de errado, o pai do menino começou a investigar e a juntar provas. O caso foi tão sério que o Paulo chegou a ser ameaçado e teve que se mudar do país. Foi para a Europa em 2008. Ele ainda escreveu um livro contando o caso, lançado em 2014, chamado Tráfico de Órgãos no Brasil, o que a máfia não quer que você saiba. E até participou de um documentário italiano sobre tráfico de órgãos, A Descoberta. Depois da investigação que fez, o Paulo Ayrton Pavese ele procurou o Ministério da Saúde. Eu desconfiei, foi feita uma investigação, foi feita uma auditoria pelo Ministério da Saúde e nessa auditoria ficou claro que teve uma série de irregularidades. O mais surpreendente é que foi descoberto que os médicos retiraram os órgãos de Paulinho enquanto ele ainda estava vivo. O
O exame de arteriografia feito no Hospital Paulo Sanches mostrava que ainda tinha sangue no cérebro do menino quando os órgãos foram retirados. Eles levaram ele para a cirurgia de retirada de órgãos ainda vivo. Anestesiaram e retiraram os órgãos. E com as investigações, eles descobriram que o que tinha acontecido fazia parte de algo bem maior, um esquema gigantesco de tráfico de órgãos. Essa descoberta fez com que a Santa Casa de Poços de Caldas fosse até descredenciada para realizar transplante e remoção de órgãos no ano de 2002. E a MG Sul Transplantes, que era registrada como uma ONG, foi extinta na cidade. É claro que com tudo isso, os médicos José Luiz Gomes da Silva, José Luiz Bonfito, Marco Alexandre Pacheco da Fonseca e Álvaro Zianes, eles foram acusados pelo Ministério Público por homicídio qualificado do menino Paulinho. Na denúncia, a justiça fala que cada um dos médicos cometeu atos que colaboraram para a morte do menino, como por exemplo, a demora no atendimento neurocirúrgico, o Paulinho ter feito uma cirurgia por um médico não qualificado, a admissão em hospital que era inadequado para a necessidade do garoto, além de, é claro, a fraude pelo exame que mostrava a causa da morte do menino. Na mesma época, o médico Álvaro Ianes foi denunciado por ser chefe da MG Sul Transplantes, que foi responsável pela retirada dos órgãos de Paulinho e estava envolvida num esquema aí de tráfico de órgãos. O caso de Paulinho Pavese acabou levando a outra investigação de mais 7 casos que teriam relação com a retirada irregular de órgãos. E o que houve com os médicos? Durante todos esses anos, vários julgamentos aconteceram, além de muitos adiados ou anulados. Em agosto de 2014, o caso foi de Poços de Caldas para Belo Horizonte, a fim de evitar a influência econômica e social dos médicos ao júri. Só em janeiro de 2021 que José Luiz Gomes e José Luiz Bonfito foram condenados a 25 anos e o Marco Alexandre foi absolvido. Os médicos José Luiz Gomes da Silva e José Luiz Bonfito foram condenados a 25 anos de prisão em regime fechado pela morte de Paulo Veronese Pavese, de 10 anos. Um terceiro médico foi julgado e absolvido. Em janeiro de 2014, Sérgio Poli Gaspar, Celso Roberto Frasson Scaff e Cláudio Rogério Carneiro Fernandes, que foram médicos acusados de participar do caso, foram condenados de 14 a 18 anos de prisão em regime fechado. Eles não foram a júri popular nesse ano. O Celso e o Cláudio ficaram presos por 30 dias, o Sérgio ficou foragido por um mês e depois ele se entregou. Recentemente, os 2 médicos receberam o direito de recorrer em liberdade, assim como o Sérgio, apenas um dia após se entregar, também conseguiu aí esse direito. Enfim, a justiça brasileira não faz nenhum sentido, é até difícil de entender, né? Uma merda esse país! Mas em 2016, o Tribunal de Justiça de Minas achou que o caso tinha que ter ido à júri popular, então anulou a sentença e o caso voltou para Poços de Caldas. Em setembro de 2021, a primeira turma do Supremo Tribunal voltou à sentença que condenou os médicos. O julgamento de Álvaro Ianes, que supostamente então era o chefe de todo o esquema, que já era para ter sido há pelo menos uns 10 anos atrás, mas que pelos muitos adiamentos e julgamentos de habeas corpus aconteceu somente nesse ano. No dia 18 de abril aconteceu o julgamento e o Álvaro foi condenado a 21 anos e 8 meses de prisão pela morte e pela retirada dos órgãos do menino Paulinho. Após a condenação, ele já não foi preso porque ele estava acompanhando o julgamento de maneira remota em casa. Brincadeira, né? Apesar de não ter direito a recorrer, o Supremo Tribunal de Justiça concedeu habeas corpus ao médico. Ou seja, depois de 20 anos da morte do menino, essa história ainda não teve uma conclusão. A defesa dele questionou a prisão em primeira instância, alegando que os recursos ainda não tinham sido analisados. Por isso, o ministro Rogério Cruz aceitou o pedido e concedeu o habeas corpus. E os outros médicos? Em fevereiro de 2013, o João Alberto, o Celso Roberto, o Cláudio Rogério e o Alexandre Crispino, eles foram condenados de 8 a 11 anos de prisão, em regime fechado por homicídio doloso, compra e venda de órgãos humanos, violação de cadáver e realização de transplante irregular. A condenação tinha a ver aí com a retirada dos órgãos de José Domingos de Carvalho, que foi morto em 2001, adivinha onde? Na Santa Casa de Poços de Caldas.
Eles recorreram à sentença e ficaram em liberdade, além de conseguir habeas corpus que permitiu com que eles continuassem exercendo as suas profissões pelo SUS. Eu não ouvi o que eu ouvi? Eu sei, é revoltante isso, né? Em 2015, por conta de outro caso de 2001 com relação à irregularidade na constatação da morte e retirada de órgãos, os médicos João Alberto e Cláudio Rogério estavam envolvidos junto com outros médicos e só aí foram condenados a 19 e 17 anos de prisão. E o pai do menino? O pai de Paulinho, ele se mudou para a Europa devido às ameaças que acabou sofrendo. Ele resolveu criar um canal no YouTube onde ele fala sobre assuntos ligados ao governo e ao caso do seu filho. O nome é Paulo Pavese na Itália, além de um outro também chamado Conexão Pavese. Além disso, ele também estava no ano passado com um projeto de um documentário chamado Meu Filho e Eu. E agora ele está pedindo aí a colaboração da galera para o documentário ser feito. Uma ajuda financeira, né? Bom, ele segue lutando e buscando justiça pelo seu filho até os dias de hoje e, infelizmente, ao que tudo indica, esse caso ainda está longe de acabar, por incrível que pareça, né? 20 anos depois. A justiça do Brasil é uma palhaçada, velho. É lamentável. Relatos e notícias sobre tráfico de órgãos no Brasil não é novidade. Tem diversos aí se você procurar pela internet. Eu vou deixar aqui no final do vídeo um cardzinho para você clicar e assistir um caso que eu contei aqui, que aconteceu em Taubaté, na década de 90, se eu não me engano, também relacionado com tráfico de órgãos. Mas me conta aí se você conhece algum outro caso tão revoltante quanto esse sobre tráfico de órgãos, comenta aqui embaixo, quem sabe a gente traz um vídeo, e me manda lá no Instagram a sua sugestão também, pra trocar uma ideia direto comigo, é @omarcelomilos, me segue lá, beleza? A gente se vê amanhã, no mesmo horário, no mesmo canal.